Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos aqui de volta. Esse vídeo é de número 131. Nosso lar é o impressionante apelo. Então nós vamos dar sequência, mas antes, é lógico que você conhece as obras de André Luiz. Depois de Nosso Lar, nós vamos estudar o livro Os Mensageiros. Depois o Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, No Mundo Maior. Aí nós vamos pular a agenda cristã. Nós vamos passar para o livro Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é maravilhoso. Então você, telespectador, tenha paciência aí, porque muitas pessoas podem até pensar assim, nossa, mas que livro chato esse livro Nosso Lar. Chato? Nós temos que agradecer muito a Deus por esta obra, porque esta obra, por incrível que pareça, esta obra na literatura espírita foi a primeira obra que apareceu aqui na Terra, nos desvendando, nos revelando, nos esclarecendo e nos mostrando como de fato é a espiritualidade, como de fato é o plano maior, as regiões umbralinas, a erraticidade. Nós até então nós não sabíamos, antes do livro Nosso Lar, nós não sabíamos que existia colônias. Não sabíamos. Esporadicamente, alguns médios comentavam, mas só depois do livro Nosso Lar é que se firmou realmente este fato da espiritualidade. Antes nós não sabíamos que existia colônia. Enfim, nós não sabíamos de nada. Mas as obras básicas, elas sempre nos mostraram a espiritualidade, Luiz. Sempre nos esclareceu a respeito da imortalidade da alma. Sim, é lógico que as obras básicas, o nome já diz tudo, né? As obras básicas, é a base. É o alicerce. Mas em obra nenhuma básica, nas 5 obras básicas, não há relatos nenhum de colônias espirituais. Não há relato praticamente de nada que há no livro Nosso Lar, nas obras básicas. Mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que o livro Nosso Lar, ele significa o respaldo das 5 obras básicas. O livro Nosso Lar, eu posso dizer para você, conforme converso de vez em quando com vó, aqui que está aqui presente, o livro Nosso Lar, ele é a obra básica das obras de André Luiz, pois nós conhecemos um pouco mais da espiritualidade maior através dessa obra. Quanta coisa não sabíamos.
e que viemos a aprender no livro Nosso Lar. Então, eu entendo certas pessoas que falam, nossa, mas que assunto chato, eu gostaria de uma coisa mais científica e tal. Gente, tudo é um preparo. Você, quando nasceu, você contou com o auxílio de sua mamãe para te amamentar, para te dar banho, por roupinha, para segurar na tua mãozinha, para você dar os primeiros passos. Não foi assim? É um livro Nosso Lar. Depois que você começou a caminhar, que você começou a ir à escola, aí você entra no livro Os Mensageiros. Você entendeu a psicologia? Gradativamente, conforme o trabalhador está pronto, né? Ou melhor, estando pronto o trabalhador, o trabalho aparece, é gradativamente o progresso. Não adianta, ou melhor, não adiantaria nada, por exemplo, desculpa, não adiantaria nada André Luiz, de todas as obras, se ele tivesse trazido aqui para a Terra, por exemplo, o livro, vamos ver aqui, Desobsessão, ou E a Vida Continua, ou um outro livro aqui que é muito fácil, que nós vamos chegar nele lá um dia, Evolução em Dois Mundos. Luiz, mas esse é o livro mais difícil das obras de André Luiz. Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade. Sabe por que as pessoas acham que é difícil? Porque eles não começaram do princípio, que se chama Nosso Lar. Porque é uma sequência no processo evolutivo, no crescimento, na compreensão, na cultura, na educação. Então esse livro, Evolução em Dois Mundos, é facílimo para aqueles que começam lá no livro Nosso Lar. Do Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação. Aí chega a Evolução em Dois Mundos. Aí sim, o aluno estará preparado para entender esse livro. Porque se você se aventura, eu te pergunto, qual obra de André Luiz você já leu? Nenhuma. Qual você me indica, Luiz? É óbvio que eu vou te indicar Nosso Lar. Tá bom. Ô Luiz, mas eu já ouvi falar tanto a respeito de um livro que chama Evolução em Dois Mundos. Tudo bem, o livre-arbítrio é teu. Você pega esse livro e lê esse livro. Você chega e me diz assim, não entendi nada, esse livro para mim não presta. Mas por que você pensa dessa forma? Porque você não começou lá no princípio. O professor Eurípides, ele sempre me diz assim, meu filho, tudo que nós começamos bem, termina bem. Tudo que nós começamos errado, termina errado. Muitas pessoas, quando me perguntam assim, das obras básicas, das 5 obras básicas, qual livro que você me indica, Luiz? Eu pergunto, você já leu algum? Nenhum. Nenhum? Não, nenhum. Eu nunca digo para a pessoa,
Comece pelo Livro dos Espíritos. Luiz, mas o Livro dos Espíritos é a base. É a base para quem tem noção do que é o Espiritismo. Aí entrou o livro, tá vendo só? Quando a pessoa me pede ajuda com relação a 5 obras básicas, qual livro eu indico? Eu digo assim, procure um livro que também é de Kardec, que chama-se O que é o Espiritismo. Leia esse livro, estude esse livro, O que é o Espiritismo. Se as pessoas parassem para analisar, eles iam conseguir entender que esse livro, O que é o Espiritismo, ele é a base da doutrina espírita no sentido de compreensão, de entendimento. Pois se você lê e estuda o livro O que é o Espiritismo, você tem já bagagem para iniciar no Livro dos Espíritos. Agora, começar no Livro dos Espíritos diretamente, principalmente a introdução do Livro dos Espíritos, para quem não tem conhecimento, olha, eu vou usar aquele termo simbólico assim, é um tiro no escuro, hein? A pessoa pode abandonar a doutrina dos espíritos por não compreender a introdução do Livro dos Espíritos. Porque a introdução do Livro dos Espíritos, com todo respeito, eu vou dizer isso. Porque o esmiuçamento aqui são informações, né? A introdução do Livro dos Espíritos, na verdade, é um livro à parte dentro do Livro dos Espíritos. Analisa para você ver. Quem tem conhecimento, ao ler e estudar a introdução do Livro dos Espíritos, ele não precisa ler e estudar as 1019 perguntas e respostas sequenciais. Outro item. Para nós que estudamos um pouquinho nos departamentos espirituais, o Livro dos Espíritos ele é composto por 3 livros. O primeiro livro do Livro dos Espíritos é a introdução. O segundo livro, perguntas. E o terceiro livro, respostas. Porque de acordo com a pergunta coerente, com bom senso, com prudência, vêm as respostas. E vice-versa. Às vezes as pessoas lê, estuda e não compreende o que nós estamos dizendo aqui. Não estou exigindo nem cobrando nada de ninguém. Mas quanto tempo nós perdemos debruçado em cima de um capítulo e depois nos surpreendemos quando ouvimos alguém comentar algo a respeito daquele capítulo que ali debruçado há alguns meses não conseguimos compreender nada. Isso é falta de atenção. Mas ao mesmo tempo é preciso entender que cada um de nós aqui na Terra nos encontramos num nível evolutivo. Então, dizendo isso, não significa que estamos desfazendo, não, mas tentando mostrar a importância do livro Nosso Lar. Ele é a base das obras de André Luiz. Até porque as obras de André Luiz, de certa forma, é um esclarecimento a respeito das 5 obras básicas. Se nós pararmos para analisar,
há dentro das 5 obras básicas as obras de André Luiz, só que de uma forma assim camuflada para que o candidato aos estudos assimile com bom senso e consiga ou possa ele mesmo extrair esse material todo. E sabendo a espiritualidade que nós não conseguimos extrair 100%, veio lá André Luiz com esta obra maravilhosa que é o livro Nosso Lar. Como também nas 5 obras básicas, a base é o livro O que é o Espiritismo? Para aqueles que nunca leram nada a respeito das 5 obras básicas. Ora, gente, é uma imprudência, é falta de responsabilidade colocar na mão de uma pessoa que nunca leu nada de Espiritismo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o céu e o inferno, a Gênese. Ora, como? É preciso bom senso, é preciso raciocínio, é preciso nos colocar no lugar das pessoas, pois sabemos que o livro O que é o Espiritismo é um resumo das 5 obras básicas. Você já parou para analisar isso? Quem precisar de um resumo completo das 5 obras básicas, busque o livro O que é o Espiritismo. Ali há todas as matérias juntas. É preciso bastante atenção para não comer gato por lebre. Pois então, vamos dar sequência aqui, depois de mais um anúncio, né, da emissora do posto 2 de Moradia. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Então, novamente. Então, observe que ali naquela sala, em silêncio, Lísias e André, ouvindo aquelas melodias maravilhosas e que de vez em quando era interrompida para anúncio do locutor, né? Que novamente volta o locutor, emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústias. Nossas energias estão empenhadas em vigorosos duelos com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar préstimos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família.
Unamo-nos numa só vibração contra o assédio das trevas, acendamos a luz contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem, rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos da humanidade, da comunidade europeia. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. De lá temos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. E aqui, novamente, a essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu-o enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido: grandes abnegados os irmãos de moradia, tudo inútil, tudo inútil. Esse trabalho que eles estão fazendo, essas divulgações que eles estão realizando, né? Essas divulgações, tudo inútil. Olha aqui. Porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa: a humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Olha só, quanta inteligência. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias, em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica para atender às solicitações de moradia, que é a colônia, né, que anunciava naquele momento aqueles pedidos. A situação geral é muito crítica para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral. Reunimos aqui numerosas assembleias, mas o ministro da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. E a gente, às vezes por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, de certa forma, apedrejamos Deus, não é? Falamos mal da guerra, das guerras entre países. Mas Jesus mesmo nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. É preciso entender que nada acontece sem que Deus e que Jesus não queira, ou que eles não saibam. É preciso entender outra coisa. Não é Deus que quer que a guerra aqui aconteça. Deus sabe de tudo. Só que tão misericordioso que permite que nós mesmos, infringidores das leis de existências passadas,
por excesso de orgulho, de egoísmo, de arrogância, impetulância, com necessidade de quitar os nossos débitos, Deus jamais nos proíbe de passar por aquilo que nós mesmos plantamos. Ora, Deus não plantou o ódio. Deus não criou o ódio, não criou a raiva. Deus não criou a guerra. Deus não criou o mal. O mal não é obra do demônio, do diabo, do capeta, do Satanás, porque isso é mitologia, isso não existe. Tudo isto é obra nossa, justamente por desrespeitarmos suas leis, as leis do Pai. O orgulho, o egoísmo, por nós acharmos que somos melhores uns do que os outros. Nos adoecemos. Por isso tivemos a oportunidade de, em alguns vídeos anteriores, descrever a respeito da importância da reciclagem, não só externa, como também quanto à interna. A necessidade da reciclagem interna. E parar e pensar que aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus não blasfema contra a guerra. Eu, por exemplo, você pode não entender, eu te respeito. Você tem o direito de dizer o que você quiser e pensar o que você quiser a meu respeito. Mas eu, em momento algum, eu lamento o fato das guerras entre países aqui no mundo. Você tem o direito de dizer se você não lamenta, porque não é você que está lá, não é você, não é a tua família que está lá. Aí eu posso dizer para você da seguinte forma, com todo respeito, pois você está enganado, pois lá encontram-se meus irmãos. Eu estou lá com eles, porque nós fazemos parte de uma só família cósmica universal. Da mesma forma que eu fui criado por Deus, eles também foram, são meus irmãos, doentes igual a mim. Por isso, o nosso papel é orar por eles, para que eles vençam, para que eles superem aquela dificuldade, aqueles conflitos, não é? Para que eles consigam a autolapidação de uma forma dolorosa pelo fato de não terem procurado a lapidação através do amor, porque conforme já dissemos, existem dois caminhos, ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é escolha nossa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E pode ter certeza que só depois que retorna ao plano espiritual, esses que se sucumbiram e que se sucumbem em meio às guerras, que, descobrindo lá a bênção de uma guerra, é que eles agradecem a Deus a oportunidade que tiveram de passar por aquele processo coletivo, aquele resgate coletivo. Quantos milhões de pessoas aqui na Terra blasfemam quando um avião cai e mata 200 pessoas, 300 pessoas? É triste. São irmãos nossos que estão lá, mas irmãos comprometidos com a contabilidade divina e com a própria consciência. É a lei de causa e efeito, ação e reação. É a misericórdia do Pai dando a cada qual
a oportunidade de se redimir. Você consegue entender? Vamos para o próximo vídeo, mas olha só. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Aí o próximo vídeo é o capítulo 25, generoso alvitre. Vamos para o próximo vídeo, próximo tema, e assim nós, vamos incrementando novamente esse assunto, porque esse assunto é maravilhoso. Não pense que eu sou a favor do crime, da guerra. Não sou. Mas é preciso entender que o crime, a guerra, ela encontra-se dentro do nosso eu, dentro de nós. Nós trazemos. O dia que nós compreendermos isso, viveremos em paz aqui na terra. Nós trazemos o inferno e o paraíso no nosso eu e o reino de Deus em nosso coração. O dia que nós compreendermos isso, aí você pode me dizer, mas por que o reino de Deus no coração? Porque nós não somos feitos só de razão e de sentimento. Nós necessitamos também de Deus. E, simbolicamente, no coração é que reside, é que encontra-se esse símbolo, o símbolo do amor. Vamos para o próximo vídeo.